Vamos lá. Olá, minha gente querida. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado por participarem desse tempo aqui, desse bate-papo, dessa breve live. Eu já vou adiantando que eu não sou especialista em lives, mas nesse novo tempo temos que aprender, não é verdade? E hoje um amigo querido aceitou o desafio de conversarmos um pouco aqui sobre um assunto que é extremamente importante, que é a questão das amizades que nós temos. A vida é feita desse tecido social, desse recorte social, em que nós vamos criando relacionamentos, e esses relacionamentos invariavelmente eles vão influenciando a nossa vida. E então eu creio que nós teremos um tempo bom para trocar essa ideia e aprendemos como podemos aplicar esses princípios de modo que a nossa vida seja muito mais frutífera ainda. Deixa-me ver aqui se o meu amigo já está na área. Porque, na verdade, eu estou tendo um atrevimento enorme, né? Ele é que é o especialista em fazer esse tipo de trabalho. Eu estava falando mal dele e ele entrou. Olha que coisa. Deixa eu botar meu fone aqui para te escutar, meu amigo. Entrei de forma sorrateira? Espero que não. De jeito nenhum. Você estava mais que convidado, Vagninho. Deixa eu até aqui aproveitar. Tem muita gente, claro, que já te conhece, que faz parte da nossa rede comum de amigos e irmãos, né? Mas há outras pessoas queridas aí, até do Brasil afora, de outros países, que a gente foi fazendo amizade, contato ao longo do ano. Quero apresentar rapidinho aqui. Então, o meu irmão, amigo, parceiro aí de ministério, Vagninho, ele é o Wagner de Gênova Ramos. Ele é advogado, é professor universitário, é mestrando da ABECAR em teologia, da FTA ABECAR, casado com a Alessandra, 2 filhos, o Bruno e o Arthur, filho de Vagnão e de Marilena, membro do nosso presbitério, irmão muito ativo e dedicado, e que, veja, apesar de tantos títulos e posições, é carinhosamente conhecido e chamado por todos como Vagninho. Obrigado por aceitar, viu, bater essa prosa aqui comigo, meu amigo. Eu que agradeço, pastor. Enfim, na continuidade do assunto do nosso bate-papo, eles vão perceber porque eu que agradeço. Ah, certo. Eu estava falando, Vagninho, logo ali na transição que você estava para entrar, que eu estava sendo um atrevido em tomar a iniciativa de fazer essa live, de convidar você, porque você é que é o especialista em lives. E você, eu sei, começou no peito e na raça. Assim, só por curiosidade do pessoal que está nos acompanhando agora, que vai acompanhar depois, porque nós vamos salvar esse vídeo e disponibilizar. Quantas lives, tem ideia? Quantas lives você chegou a fazer aí no processo da pandemia? Não, pastor, não. Eu poderia ter sido um melhor administrador e computado, né? Mas não tenho, pastor, a mínima ideia. Você chegou a fazer um período, acho que quase todos os dias tinha alguma live, né? Todos os dias, eu acho que durante um mês e meio a 2, eram todos os dias. Comecei de segunda a sábado, Uau. aí passou uns 15, 20 dias, diminui para segunda a sexta, e aí foi tendo uma diminuição, né? Claro, claro, é. Mas foram, olha, passam de centenas nesse período aí de. Passam. Bom, eu não tenho a mínima ideia, pastor, É. Muita não tem live. como. Muita. É. Então, a nossa prosa aqui, nossa breve conversa, mas que eu espero que seja uma conversa edificante, como eu disse para as pessoas que estão acompanhando agora, para aqueles que vão acompanhar posteriormente, nós sabemos que a rede social é assim agora, os conteúdos ficam disponíveis on demand, é sobre esse assunto que é amizade. Eu acredito que as pessoas confundem muito o que é amizade, o que é socialização, o que é comunhão. E em Provérbios, capítulo 13, o versículo 20, diz algo muito interessante, né? E nós sabemos que o livro de Provérbios foi escrito para a aristocracia judaica, especialmente os príncipes, para que pudessem aprender a lidar com essa questão do poder, da regência. E diz assim nesse provérbio: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
Uma outra tradução diz que ele se tornará mal. Então nós vemos que parece que é aquilo que o ditado popular também afirma, que quem escolhe amigos, escolhe o seu destino. E aí, Wagninho, uma coisa que eu penso que é muito interessante para você, porque você é uma pessoa que orbita em vários ambientes, porque você tem uma carreira secular, você é um obreiro, um pastor, mas você é bivocacionado, tem uma atividade secular, professor na universidade, num ambiente também secular, e professor no ambiente da faculdade cristã. Na década de 70, o Billy Graham, num dos seus sermões, ele disse assim que os pais outrora, isso na década de 70, os pais outrora se alegravam quando um filho ia para a universidade. Mas naquele período já não mais, porque eles perdiam os filhos deixavam a fé, deixavam os valores da família e voltavam uma outra pessoa. Na sua experiência, então, que orbita nesse universo tão diversificado, você viu isso acontecer, testemunhou ou experimentou pessoas que chegavam de um jeito e depois da exposição naquele ambiente tão secularizado da universidade iam mudando? O que você viu? Pastor, é uma grande verdade, né? Então, esse tópico que foi levantado por ele lá atrás, por um sábio, é uma grande verdade. Infelizmente, o mundo secular, ele acaba tratando as pessoas de uma forma maquiavélica, de forma astuta ele traz, e se esse jovem, que é um jovem, Sim. ele não tem um forte fundamento e base, realmente ele se transforma, ele se modifica e ele acaba se tornando uma pessoa distinta daquela que compartilhava no dia a dia com os pais em casa. Vi várias situações assim, pastor. Várias. E o interessante, Sim. é que isso acabou se tornando uma vertente não só para os mais jovens que iniciavam uma carreira universitária, mas aqueles que até já tinham uma idade maior, mas que não estavam preparados para esse choque de realidades. Interessante. Você sabe que, além de ter estudado teologia, eu também fui estudar direito um tempo. Eu tinha terminado já o meu curso de teologia e fui fazer direito. E fiz um direito, eu digo, muito torto, porque eu não terminei, né? Mas eu me lembro que era muito comum jovens que começavam animados com a ideia da vocação, de estudar direito, ser um advogado. Daqui a pouco eles nem estavam mais na sala de aula, eles estavam lá nos barzinhos, bebendo e gastando o tempo deles, né? E é algo muito triste, porque daqui a pouco ele vê escoando pelos dedos aquele sonho vocacional, alguns que os pais às vezes é que estavam pagando a universidade dele, né? E foi o que você viu também, né? O Billy Graham profetizava, vamos dizer assim, nos anos 70, e você viu isso acontecer também, né? Sim, pastor, vi sim, e é uma grande verdade. Parece que para muitos a vida universitária é a vida das festas, dos bares, das bebidas, da facilidade dos relacionamentos mais íntimos, e eles acabam enveredando nessa rotina de forma intensa e se afastando de princípios básicos da manutenção de uma família equilibrada, de uma vida com sobriedade. Eu costumava falar para eles, eu tinha a seguinte compreensão: eu não sou juiz de ninguém. Sim. Eu não posso analisar se a tua projeção do amanhã é certa ou errada. Uhum. Talvez ela não concilie com a minha, mas aí sua visão, seu destino. Mas o que eu pedia é para que aqueles que tinham então essa deixa, que gostariam de ir para a universidade, para essa vertente, não viessem a atrapalhar aqueles que tinham um projeto relacionado ao futuro profissional, a engajar relacionamentos que abririam portas. Então, que eles fossem, então, conquistar os seus destinos nos bares da vida, nas festas, que, particularmente, a minha posição era contrária, mas... Claro, eram livres, né? Como todo mundo é. Deixa eu só fazer uma leitura aqui, que estou com alguns colegas, Disseu, amigo antigo aí. Pois é, Disseu, você não foi, mas você ia ajudar a moçada lá ou era o contrário, hein? Depois você me conta isso, Disseu. Forte abraço. Ô Henrique, Deus abençoe você também, viu, querido? O Wagninho, que conselho, porque você também está com filho agora, e eu sei que o mundo está virado, os nossos jovens hoje estão estudando online, então a maioria não está mais saindo da casa, está estudando ali no ambiente do próprio lar. E você e a sua esposa, Alessandra, fazem um trabalho que também está muito no meu coração, que é ajudar as famílias, ajudar os casais. Que conselho você dá aos pais quando chega essa hora
que também tem que se fazer o que os americanos chamam de launch, tem que disparar os filhos para a vida, eles têm que amadurecer e lidar com isso. Mas que conselhos, se você fosse dar um conselho, o que você diria? Eu gostaria de pegar os pais, ou que esse conselho viesse a alcançar os pais, ainda enquanto os filhos são menininhos de tudo. Para que eles já comecem a plantar a base lá do berço, sabe? A gente pensa que as crianças não estão atentas, ela só tem que falar quando fizer 18. Aí provavelmente é tarde demais. Então, quanto mais rápido ele começar a alimentar os filhos, não somente com a declaração da verdade, mas vivendo uma verdade, a probabilidade é maior da manutenção dessa criança, desse jovem, numa estrutura sólida de vida, né? Lógico, é como o senhor falou e bem disse, todos são livres. Pode ser que eu tenha dito, vivido, e o meu menino queira partir para outro lado. Sim, sim. Mas a minha função, ou as possibilidades que eu tinha para alimentar nele um caminho produtivo, eu fiz. E Provérbios, que é um livro de conselhos, ele diz isso, né? Ele fala, olha, faça que a probabilidade é muito grande de dar certo. Então, pastor, o conselho seria, além de alimentá-lo com informações prudentes, reais e verdadeiras da palavra de Deus, que é uma base sólida para qualquer homem, né? Outra coisa, só para quê? Porque talvez alguns que não acreditem em Deus venham a compartilhar desse vídeo. A Bíblia, até para quem não acredita, é uma forte base de como se viver. Fala sobre emprestar dinheiro, como sair de situações desagradáveis, a convivência com os amigos. Então, ela é rica em informações para qualquer um. Excelente. Então, quando eu lanço essas verdades para a vida do meu filho, ele vai ter conhecimento. Agora, eu posso não apimentar, mas abrilhantar ainda mais essa minha colocação quando eu vivo a palavra. Então, além de falar para ele sobre a palavra, ele vai ver na minha vida a prática daquilo, né? Sim. E aí, eu creio que a probabilidade dele seguir nesse rumo vai ser muito, muito alta. Legal, é excelente a sua observação. Deixa eu ler um comentário aqui que o nosso amigo, o Ralph Amorim, está mandando aqui, e ele tem razão nesse comentário dele, que não é só no mundo acadêmico, porque hoje dentro de casa, através das mídias, os jovens são raptados de suas crenças. E é verdade, porque o que a gente vê é que a forma muda, mas a essência do problema humano continua sendo o mesmo, não é? No caso, antes os pais tinham cuidado, meu filho não vai ficar brincando lá na rua, a rua é muito perigosa, mas não tem noção de que, às vezes, um filho brincando ali num tablet ou num celular, ele está exposto a um número muito maior de perigos do que lá do lado de fora. Mas vale o mesmo conselho, não é, Vagninho? Eu costumo dizer assim, quando me perguntam, e bastante na direção do que você falou, se eu fosse sintetizar a criação de filhos, né, eu penso que é tempo, não tem como fazer mágica, tem que investir tempo com os filhos. Nem que tenha que artificializar a agenda, criar alguma coisa, mas tem que estar com o filho. Tem que aprender a reconhecer o cheiro do filho, o jeito do filho, ler o jeitão dele. Então, tempo é fundamental. Segundo, é você dar exemplo. Então, meu pai, Deus o tenha lá guardado nas regiões celestiais, e eu creio que ele está com Cristo, né? Porque ele fez uma profissão de fé antes de passar para o outro lado da eternidade. Mas meu pai era uma pessoa muito difícil, e ele sempre batia nessa tecla, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Funciona muito pouco isso daí. O exemplo é muito poderoso, né, como você falou. E o terceiro, disciplina. Mas quando eu penso em disciplina na Bíblia, a paz que vem a disciplina só como corretiva, punitiva, e não é, né? Você, por exemplo, que gosta de esporte, nós sabemos que a disciplina de um atleta não é para ficar corrigindo ele, mas para potencializar o melhor do que aquilo que ele tem, não é? Bom, outra pergunta que eu tenho para você, não, se você quiser completar nessa área de filhos, o que eu quero ir para a próxima. Não, na verdade, o ensinamento que eu tive com o senhor, que a gente acaba colocando no curso, quando fala do tempo. Porque algumas pessoas, de forma equivocada, elas falam o seguinte, o senhor endireitou o nosso falar. Eu dou tempo de qualidade. É impossível tempo de qualidade sem a quantidade. Então, eu tenho sim que conseguir tempo para o meu menino, para a minha menina, em quantidade,
para aí sim, nessa quantidade, dando a qualidade. Eu me lembro muito bem quando o senhor nos ensinou isso, e a gente agora martela isso e muito. Exatamente, bem lembrado, o tempo de qualidade é resultado de tempo em quantidade, né? Não dá para... mandar um abraço aqui para o Lucas, que está nos saudando. Abraço para você, Lucas. Deus te abençoe. Está dizendo que a nossa live está riquíssima. Bondade sua, mas a gente já se sente encorajado aqui, né, Vagninho? Oh! Ô, Vagninho, uma coisa que eu vejo que há uma tensão interna e nós temos que desmembrar quando falamos de amizade, de conversas que edificam, são textos que, se a pessoa não fizer uma leitura apropriada, ela tem uma contradição, mas são contradições aparentes, é claro. Por exemplo, na primeira carta de João, ele diz que não devemos ter amizade com o mundo, porque quem tem amizade com o mundo não é amigo de Deus. Mas do outro lado, nós temos Jesus sendo chamado continuamente de amigo de pecadores. Você que orbita nesses universos, então você trabalha na igreja, dá aula em faculdade de teologia, mas que trabalha no mundo secular, como você vê isso? Como é que nós podemos não nos tornarmos amigos do mundo, mas sermos amigos dos pecadores? Como é que você lida com essa tensão? Eu não vou falar o nome do irmão, mas ontem, enquanto eu fazia um bate-papo, né, relacionado ao início de um discipulado, ele compartilhava uma história dele. E eu rapidamente vou compartilhar, sem falar os nomes, para não expor, mas e eu penso isso. Ele disse que foi viajar para o México, e ele foi num lugar e disse que lá tem um bar. Eu não conheço o México, então não poderia falar muito sobre isso, né? Mas diz que tem um bar, que se você não foi naquele bar, você não foi no México. Só que é um bar da noite, então o negócio ferve, né? E aí foram em 4 casais com os filhos e os 3 demais falaram, não, nós vamos lá, não sei o que. Ele e a esposa, não, nós não vamos. Não, vocês vão, senão não foram. Não, vocês vão. No final da conversa ele falou assim, gente, nós não vamos de ponto. Inclusive nós vamos ficar com as crianças de vocês para vocês, se quiserem ir, fiquem à vontade. Lá não é o melhor ambiente. Ok. E eles realmente não foram, ficaram com os filhos e na manhã seguinte ele disse que ele estava tomando café com a esposa, conversando, e os demais com cara de ovo. Aí ele falando, aí uma hora ele chegou no cantinho e perguntou para um dos meninos, né? Falou, cara, e aí? O que aconteceu? E a noite, não foi boa? Falou, rapaz, todo mundo brigou. Era mulher passando sem roupa daqui, homem sem roupa dali. Deu uma briga. Enfim, agora recuperando e parelhando isso com a pergunta do senhor. Pastor, eu jogo futebol. E as pessoas até brincam, né? Pô, bora jogar na igreja, não sei o que. Eu falei, não, com o irmão eu não jogo. Eu só jogo fora da igreja. Mas, e por que eu jogo fora da igreja? E com essas pessoas eu crio vínculos. E muitos têm uma fé distinta da minha. Sabe, pastor, eu acho que nestes vínculos e nessas relações eu tenho a possibilidade de mostrar a fé que me movimenta. Quem é o meu mestre? Legal. E nisso, aí eu tenho que ter um forte fundamento de dizer para eles, não, aqui eu não vou. Porque o meu mestre disse para que eu não viesse a seguir por esse caminho. Agora, se você quiser seguir pelo meu caminho, deixa eu falar. Você vai ser contente, bondoso, e aí descrever o fruto que eu tenho na minha vida através do Espírito Santo. Agora, para aqueles que comungam da mesma fé que eu tenho, ali eu acho que tem um plus a mais. É como se fossem da casa. Então, ali as projeções das possibilidades, ali tem um volume maior. Sim. Então, pastor, a minha compreensão é essa. Eu tenho amizade, sim, com pessoas que têm fé distinta da minha. Claro. Né? Amo eles sem nenhum fingimento, nada. Amo mesmo, de verdade. Sim. Porém, nós temos um divisor ali da situação, né? Eles têm uma fé e eu tenho outra fé. Excelente. Excelente. Deixa eu ler aqui mais um recadinho dos nossos irmãos. A Andressa está dizendo, louvado seja Deus por suas vidas, obrigado pelos ensinamentos. E nós agradecemos você estar aí, porque senão a live também não faria muito sentido. Obrigado. O Gobi, conhece o Gobi, Alexandre Gobi? Agora o entrevistador também, né? Bom demais. Pegou, já fui derrubado. Abraço, deixa eu ver aqui. Ah, sim, o Ralph está dizendo necessário descobrir o que os filhos têm como habilidades, isso tem que ajudar a saber exatamente, ajudar a saber onde investir a energia, que é a ideia da disciplina num lado positivo, né?
Aqui está mandando a Cibele, sim, Cibele está mandando que live abençoada. Obrigado, Cibele, um abração. A Fran Fugita, um abraço, bênçãos, viu? Obrigado, atenta aí na live. Deixa eu ver se eu apertei um botão errado aqui, é possível? Ah, mas já me encontrei. Vamos ver aqui. Muito bem. Amizade com o mundo é concordar com eles. Legal. Então, exatamente, Wagninho. E uma coisa, quando nós pensamos na palavra mundo, porque nós sabemos que as palavras precisam ser entendidas dentro da sua sintaxe, da relação com as outras palavras, do seu contexto na Bíblia. Quando João utiliza a palavra mundo, e eu sei que você sabe disso e muitos dos nossos amigos estão acompanhando, ela fala de um sistema, né? De um sistema que é anti-Deus. Então, se eu me vinculo a esse sistema anti-Deus, óbvio que eu me torno aí um adversário, um inimigo de Deus. O que é diferente de ser amigo dos indivíduos que não comungam da mesma fé. Muito pelo contrário, que precisam do meu apoio quando necessário, precisam de alguém que possa orar por eles, dar uma palavra de encorajamento, que não vai desconstruir a vida deles, bem pelo contrário. Eu acho que aí tem uma distinção boa. E uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, você pode ter um amigo que não é crente, e me desculpe todos os crentes que estão acompanhando, que às vezes é mais legal do que o crente. Tem. Só que tem uma coisa, a diferença, inclusive os amigos que estão acompanhando que não comungam da mesma fé, é um elementozinho, uma palavrinha chamada comunhão. A palavra comunhão não é socialização, né? Tem igreja que fala assim, vamos participar da comunhão ali, aí tem um cafezinho, a bolachinha. Isso não é, isso é socialização. Comunhão, sim, biblicamente, é o quê? É ter o mesmo Espírito Santo, é ter a mesma fé em Jesus como único e suficiente Salvador, é professar a mesma Escritura, é ser lavado no mesmo sangue, ter o mesmo perdão dos pecados, e aí une todo mundo, né? Une corintiano ou São Paulino, porque o elemento unificador é Jesus, é o Salvador. Então, essas afinidades sociais não significam necessariamente comunhão, né? E às vezes a gente mistura tudo isso. Então eu tenho ótimos amigos, como você disse, que não são cristãos, mas que são ótimos amigos, que são pessoas prestativas, agradáveis, e que eu oro muito por eles. Mas muitas vezes eles não têm condição, não podem ou não conhecem o caminho para poderem oferecer o mesmo benefício a mim. Aliás, se qualquer um dos meus amigos quiserem saber mais sobre Jesus, vai ser ótimo ser amigo e ainda ter uma comunhão mais profunda contigo. Wagninho, no trabalho, né, na sua área profissional, como é que lidar com o universo da carreira profissional e manter amizades, diversões obrigatórias, que a pessoa chama de DO, e ao mesmo tempo ser sal e ser luz? Como é que é na carreira? Porque eu já vi também jovens que têm tanta dificuldade de manter uma etiqueta social no ambiente profissional e acabam causando um prejuízo ali. Como você equilibra isso? Ou que sugestão você dá para equilibrar isso? Pastor, e até mais ou menos entrando no que o Alexandre perguntava ontem, das modificações da minha vida, né? Uhum. Porque quando a gente é novo e começa numa carreira profissional, você tem sonhos de alcançar o sucesso. Uhum. Então, de ser reconhecido profissionalmente, você conquistar dinheiro, você ganhar dinheiro para comprar os teus sonhos, enfim, todos têm essa projeção em regra, né? Uma regra bem forte. Uhum. E a sociedade, inegavelmente, ela pede com que eu me agregue na comunhão dos princípios dela. E aí entra esse choque que o senhor falou, não, mas espera aí, algumas coisas que estão sendo retratadas nesse nicho profissional não podem ser compartilhadas pela fé do cristianismo. Isso é fato também. Só que quando a gente é menino na fé, você se vende com uma facilidade porque você não tem a base ou não tem o conhecimento necessário. E a hora que você viu, você está lá envolvido naquelas questões seculares e prejudiciais ao cristianismo. Uhum. Com o passar do tempo, pastor, inclusive agradecendo muito a um amigo que hoje é o pastor, vou chamar de pastor presidente da minha igreja, ele foi me direcionando, ele foi falando, olha, escute mais o Espírito Santo, fale mais com Deus para o Espírito Santo te tratar melhor nessas áreas. E aí eu comecei a perceber que o Espírito Santo começava a me incomodar. Uhum. Eu senti um desconforto aqui dentro, falei, mas tem alguma coisa errada. E era, na verdade, esse prejuízo que eu tinha da minha fé verdadeira. Uhum. Então eu comecei a ter uma posição mais correta lá dentro.
sendo mais franco e reto com o que eu era, sem prejudicar as outras pessoas. Então, você tem uma fé, ou você tem um princípio de vida que tá tudo bem mentir, que tá tudo bem entrar nessa jornada. Cara, tá tudo bem, é contigo, não é comigo. Eu não, mas eu te amo, bora lá, no que você precisar de mim. Mas aí é começar a ter princípios, pastor, o senhor acho que falou isso para mim ontem, que existem algumas coisas, que existem princípios que são tão sólidos, que são inegociáveis. Sim, é. E o que eu acho interessante é que quando eu aprendi isso com o senhor e comecei a fomentar isso na minha vida profissional, e eu comecei com medo, porque minha fé era pequenininha, que eu falei, os caras vão me mandar embora. Ih, já sei, já perdi tudo. Mas olha só que interessante, eles começaram a ter, por mim, uma confiança muito maior. Porque eles viram que dali saía a verdade. Legal. Pô, esse cara, tudo bem, ele não caminha como eu quero, mas o que ele fala é fato, então vale a pena caminhar com ele. Exatamente. Então, pastor, o conselho que eu dou para esses jovens que estão começando na carreira é que a carreira, seja por um lado ou pelo outro, ela tem as suas dificuldades, e você vai ter. Agora, quando você caminha numa verdade básica da palavra de Deus, a estrutura que você vai criar, ela vai ser tão sólida que os ventos futuros não vão te abalar. Então, legal, vale a pena manter a sua integridade sem machucar o cara que está do lado, que pensa diferente do você. Perfeito, perfeito. Sabe que eu sempre penso na área de carreira, né? Em Jesus, porque a gente pensa, claro, em Jesus, em Paulo, nós pensamos em Jesus como o Messias, o nosso mestre, o nosso rei, o nosso Senhor, mas não podemos esquecer que a maior parte da vida de Jesus aqui terrena, ele foi carpinteiro. E como carpinteiro, e eu acho isso muito interessante, há uma tradição que diz que ele era o melhor carpinteiro de Israel. E deve ser verdade porque fizeram tantas acusações contra Jesus, né? Criticaram a sua origem, que talvez ele fosse fruto de um relacionamento de infidelidade lá em João, né? Quando os líderes religiosos dizem assim, nós sabemos quem é o nosso pai. Mas nunca ninguém jamais disse que Jesus era um mau carpinteiro. Nunca. E o apóstolo Paulo, que também sofreu muitas perseguições, fazia tendas, né? Era um bivocacionado. Nunca acusaram Paulo de fazer tenda que gotejava dentro. Então, eu creio que realmente, se o jovem, o homem de Deus, a mulher de Deus, que está no mercado de trabalho, ele for um profissional do quilate da sua fé, ele não precisa negociar coisas pequenas. A luz vai brilhar, não é isso? E olha só, pastor, rapidamente um exemplo de um advogado, já tem idade, daqui de Suzano, um dos advogados mais renomados aqui da nossa região, que não é crente, não tem caminha de outra forma. Eu me lembro que logo que eu comecei, eu tive um contato mais próximo dele, porque eu comecei a participar de trabalhos da OAB, e conversando com ele, num determinado momento ele virou e falou o seguinte... Porque eu sei que todos sabem, vamos lá, existem acertos, né? Quando você pega um bandido e ele vai para a delegacia, em alguns lugares, os caras falam, olha, doutor, sei lá, né? Mesma família, se eu compartilhar alguma coisa, a gente alivia. Sim. E assim a vida segue, né? E aí esse advogado virou para mim e falou assim, Wagner, nunca eu tive a ousadia de fazer uma coisa tão horrorosa como essa. Puxa. Todos os clientes que me chamam, quando eu chego na delegacia e os engraçadinhos perguntam se existe alguma forma de acordo, eu imediatamente digo que sim. E o acordo é, pergunte o que quiser que a verdade será dita. Estamos fechados neste pacto. E eu vou liberar o meu cliente dentro das possibilidades legais. E ele, pastor, é um advogado que eu respeito muito. Não é cristão, assim, dentro da nossa... Não tem a nossa comunhão. E me ensinou. Aliás, foi junto com as lições que o senhor me deu e com esse testemunho desse rapaz, que já era um senhor, que eu falei, não, eu vou ser igual eu vou ser firme na minha fé, não vou me desviar, porque a fé há de me suprir. E até aqui, assim quis o Senhor. Muito lindo isso. Bom, recadinho aqui do Tiago Amato. Conhece o Tiago Amato? Conhece, né? Ele está dizendo, paz, meus irmãos amados, boa tarde aí. Bênçãos. Obrigado, Tiago. Wagninho, para a gente ir fechando a nossa prosa agora,
Hoje eu escrevi um pequeno devocional, como costumo fazer todos os dias. Vou fazer até um merchandise aqui, se você quer receber uma vez por semana um devocional que eu escrevo aí no seu endereço eletrônico, é só entrar no site leandrotarrataca.com, solicitar, você vai receber gratuitamente aí na sua casa. E hoje eu escrevi um devocional falando sobre essa questão de que na Bíblia, Antigo Testamento, especialmente Antigo Testamento, ser chamado de servo de Deus, ou servo do Senhor, era uma glória, né? Moisés é chamado de o servo do Senhor, em Deuteronômio. Josué é chamado no seu livro homônimo de o servo do Senhor. Davi é chamado nos Salmos de o servo do Senhor. Mas aí vem Jesus, no seu discurso de despedida, no capítulo 15 do Evangelho de João, diz: eu não chamo vocês mais de servos, doulos, né, escravos. Eu chamo vocês de amigos. Na sua vida, o que tem de mais precioso em ter Jesus te chamando de amigo? Quão importante é isso para você? Uau! Pastor, eu poderia sintetizar tudo isso falando que eu estava morto em todas as áreas da minha vida, todas elas. Eu era um errante andando pelo mundo. E quando Jesus, mas quando de verdade, viu, pastor? Porque teve uma época da minha vida que eu declarei Jesus Cristo da boca para fora, aí não adiantou, eu continuei sendo um errante. Mas quando de verdade eu aceitei Cristo como meu amigo, né? Olha, que coisa, né? Ele trouxe vida. Ele trouxe vida na minha relação conjugal, ele trouxe vida na minha relação com os meus filhos, ele trouxe vida na minha relação para com as demais pessoas. Ele trouxe, inclusive, vida para com aqueles que tinham uma fé distinta da minha. Quando eu verdadeiramente aceitei Cristo, entendendo que Ele era a essência do meu viver, eu fui ressuscitado. Eu tomei um choque e voltei para a vida. Sintetizando é isso, pastor. Não há vida sem o amigo que é Cristo, né? Tem um hino antigo que diz: quão bondoso amigo é Cristo. Sabe, Vagninho, assim como você, eu não venho, embora eu sei que seu pai sempre teve uma profissão mais evangelical, mas eu não vinha também de um lar assim, realmente cristão, eu não era cristão, e eu tenho que dizer que eu não era um bom amigo. Não era um bom amigo para nenhum dos meus amigos. E a única diferença que fez a minha vida, e se há alguma coisa boa que abençoe alguém na minha vida, é ter o amigo Jesus. Ó, quão bom amigo é Cristo. E eu encorajo você, que é cristão, a levar esse amigo a sério, a estar com ele, a caminhar com ele, a fazer a jornada com ele. Se não é ainda, não estou falando de religião. Eu e o Wagner, nós falamos aqui de crente, não é crente. Não é religião. E, por favor, esqueça a religião, esqueça denominação. Nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de uma pessoa maravilhosa que vai ao seu encontro aí onde você estiver. E não importa, você pode estar num bordel agora, olhando essa live porque ficou entediado. Se você abrir a sua vida para o amigo te encontrará aí. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero agradecer. Olha aqui a Lu do Bate-Papo de Orlando. Ô, Lu, obrigado. Ela está colocando o site aqui. Deus te abençoe, Lu. Brigadão. Vamos fazer um merchan para a gente encerrar aqui a nossa prosa. Nós vamos ter a alegria de ter você dando um curso lá na FTA, Faculdade Teológica Becar, que é os aspectos da sociologia num viés cristão. Eu sei que você vai lidar um pouco da pobreza das nações, a questão do Estado. Não dá spoiler, hein? Não entrega o jogo. Mas faz um teaser, uma provocação para que os nossos amigos tenham interesse em participar desse curso que vai ser ministrado pelo Zoom a partir da outra semana. Amém. Bom, eu achei interessantíssimo a quem a faculdade convidou para dar esse curso. O cara mais ácido de política, que sou eu. Eu achei até uma questão provocativa. Mas, enfim, enxergar a política atual do Brasil. Vamos pegar o nosso dia a dia aqui, da nossa cidade,
dentro do aspecto cristão, é desafiador e encorajador. Saber o que Cristo fala sobre tudo isso, quais eram as nuances que Deus nos deu através da palavra dele para entender um pouquinho mais sobre a pobreza, a riqueza, a distribuição dos ganhos, dos governantes, tem que orar pelos governantes, sim ou não? Enfim, tudo isso, pastor, nossa, me trouxe um entusiasmo quando eu fui convidado e tive a possibilidade de fazer. Então vai ser um bate-papo muito gostoso a partir da quinta-feira da semana que vem, onde eu os convido a participar. É bem tranquilo, é suave. Pelo Zoom, você pode fazer na sua casa tomando um café, olha que gostoso. Então, na minha concepção, é um bate-papo que vale a pena, principalmente pelo período que estamos passando, né? Sim. Eleições próximas, uma conturbação geral aí. Enfim, o que Cristo fala sobre tudo isso? Nós vamos tentar chegar a um denominador aí. Tensões sociais, né? Problemas de explosão de questões racistas ou de problemas socioeconômicos. Eu tenho certeza que vai ser um curso muito bom, muito interessante. Então, os interessados podem entrar lá no site da fta.org, ftabcar.org e fazer a sua inscrição para participar com o nosso professor Vagninho, o mestre das lives também. Eu sei que vai ser uma bênção. Eu vou fazer mais uma aqui. Oi, pode falar, fala aí. Não, mas é uma parte final minha. Pode ser agora ou depois? Não, segura aí então, deixa eu só dar mais uma. Ô Disseu, meu amigão, Deus te abençoe, estou te devendo aquele café. Quando eu conseguir passar em Suzano, nós vamos tomar um cafezinho aí. E eu ainda pago, hein? Tá? É o seguinte, hoje é quarta-feira, agora que nós estamos fazendo essa live, e nós temos promovido na Igreja Bíblica um bate-papo bíblico. Nós chamamos de núcleo porque é um encontro intimista, agradável, em que as pessoas trocam conversas edificantes, baseadas na palavra de Deus. E hoje tem em Mogi, na IBB na Serra, na Becar, eu gosto de chamar IBB a Becar porque todo mundo já sabe onde é, às 20 horas. Tem em Suzano, na IBB Suzano, às 20 horas também, não é isso? Isso. E tem também na Rua Lara. Na Rua Lara, na casa da Cíntia e do Samuel. Acredito que se entrar no site ou em qualquer plataforma da Igreja Bíblica, no Instagram, no Facebook, você pode colher informação. Se você está livre hoje à noite, às 20 horas, olha, vamos conversar aquilo que edifica, vamos conversar aquilo que nos ajuda a crescer espiritualmente? Participe conosco hoje. Vou devolver para o meu amigo Wagner e ele vai dar a última palavra e a gente vai encerrar esse tempo aqui. Obrigado. Amém. Pastor, Provérbios, né? O senhor falou muito de Provérbios. Eu sempre tenho 2 versículos que me chamam muito a atenção, 2 capítulos, que é o 17 e o 27. Neles, eu acabo tendo a compreensão de que eu tenho que amar o amigo, tenho que prezar o amigo, porque no tempo doído, no tempo dos fortes ventos, ali vai nascer um irmão. Então, ali eu vou ter um apoio, um colo. E no outro, ele diz que é muito boa a ferida praticada por um amigo. Ou seja, cara, quando o amigo te exorta, te repreende, tenha isso como um grande presente. E falo tudo isso, pastor, agora direcionando a pessoa do senhor. O senhor tem sido esse amigo. Porque nos meus tempos turbulentos, encontrei aí um colo, um apoio e uma recuperação. E tenho tentado absorver as repreensões e tenho elas como presentes de Deus. Cada uma delas cria a possibilidade de um recomeço, onde eu estou mais amparado na palavra. Tem uma música, eu gosto muito de música, né? Sempre gostei. Não sei cantar, também não sei o nome, não sei a letra, mas amo as músicas. Tem uma música de um homem que também não teria comunhão conosco, até onde eu sei. E ele fala, você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e de tantas jornadas. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado por ser meu amigo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida do Senhor todos os dias nas minhas orações. Obrigado, Vagninho. Você tem sido um irmão também chegado, dedicado, amigo. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E você sabe, não é porque a gente está na tela aqui que nós estamos falando isso, é o que a gente conversa privadamente. Muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. A todos vocês que participaram conosco, se você pegou depois essa live aqui, esse vídeo já gravado, que Deus abençoe você. Se lembre,
o maior amigo, o mais importante amigo que eu tenho, que Vagninho tem e que você também pode ter é Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Eu não sei como é que compartilha isso, mas eu vou arriscar. Quem sabe dá. Tem um aviãozinho em algum lugar aí. Eu acho que mesmo depois de gravado, hein, Vagninho? Se apertar esse aviãozinho, dá para mandar para alguém. Se você foi edificado, aperta esse negócio, dispara aí, compartilha com alguém. Deus abençoe vocês. Até uma próxima, em nome de Jesus. Obrigado, Vagninho. Deus te abençoe.